Olá, estão bem? Hoje nós vamos falar do universo de Venture Capital, conhecido aí também como VC, né? Esse universo onde investidores com maior afinco, né, com maior intimidade a risco, vão buscar empresas em primeiro estágio, que eles chamam de early stage, geralmente empresas sem tanta estrutura, sem uma complexibilidade de processos ainda, geralmente voltado para startups, possam ser financiadas, fomentadas através desse capital. É um universo novo, mas está tomando muita forma, principalmente aqui no Brasil, e aonde vários empreendedores, founders de pequenos negócios ou que têm ideias e projetos bem interessantes e que falta o capital para fazer isso acontecer, possa buscar através da Venture Capital formatos de investimento e modelos de negócios com esses investidores aptos a esse tipo de risco. Fique aqui até o final, que nós vamos entrar bem nesse universo de Venture Capital, você vai entender muito mais sobre ele. Bom, um dos primeiros aspectos que a gente tem que tratar quando a gente fala de Venture Capital é entender o que é esse capital. Bom, geralmente é um pool que a gente chama de investidores, ou seja, vários investidores, mas pode ser, por exemplo, um family office que está dentro do universo de uma família, ou um investidor anjo, por exemplo, que tem aptidão a mais risco e que vai facilitar o processo do pequeno empreendedor, que nem sempre tem toda uma estrutura capaz de vencer, por exemplo, ou convencer, né, uma instituição financeira tradicional, fundos maiores e todo esse universo que exige muita burocracia. Então, são empreendedores que têm ideias, tecnologia, ou curam uma dor de mercado de alguma forma e que vêm investidores que querem conhecer isso e querem fomentar isso através de alguns modelos. Então, Venture Capital pode, por exemplo, fazer o financiamento de uma startup sem necessariamente entrar no contrato social dela, através, por exemplo, de contratos, né, que vão fomentar e formatar esse negócio. Por exemplo, uma Venture Capital pode aportar dinheiro numa startup sem necessariamente ser sócio do quadro societário, do contrato social tradicional que todo mundo conhece, mas fazer um contrato com ele, por exemplo, de opção de compra, onde lá na frente, se esse projeto der certo, eles já têm um equity formatado através de um valuation daquela empresa. Então tem várias formas de fazer que não necessariamente vai olhar pregresso, se a empresa tem garantia ou não, se o sócio tem garantia ou não, e tal, que é um universo mais burocrático de instituição financeira. Eles vêm para romper essas barreiras e para abrir um ecossistema, principalmente voltado para startups, de possibilidades de negócios futuros. Então a Venture Capital pode ser um excelente formato para que empreendedores que tenham ideias, tecnologias ou mesmo já um negócio em primeira fase que não tenha tanto faturamento, poder fazer o seu growth, poder fazer o seu crescimento, a sua esteira aí, de abordar e crescer dentro do mercado através de fomentos bem mais tangíveis para esse público. Outro ponto importante, qual que é a diferença que tem entre um investimento tradicional e uma Venture Capital? O investimento tradicional, geralmente, é através de instituições financeiras tradicionais, bancos, né, que a gente já conhece, e que o pequeno e médio empresário geralmente vão ter acesso a linhas de crédito cara, de curtíssimo prazo e que não entendem o negócio deles, né? Vai ter cheque especial, conta garantida, desconto de recebível, mas isso não é sustentável para quem ainda não tem margem de lucro, geralmente está queimando caixa, né? Que a gente chama de burn. Então, tudo isso inviabiliza os projetos na sua nascente ali, para quem está nesse primeiro estágio. E geralmente essas empresas ainda não estão definidas, né, que a gente chama de pivotar. Elas estão se propondo ao negócio, mas elas vão fazer testes de aderência de mercado, testes de possibilidades de serviços ou produtos, até isso entrar no engajamento mais complexo, que ela vai poder fazer um growth, um crescimento ali. Então, nesse momento, precisa ter investidores que entendam que é assim, né, que entendam que vai ter essas variáveis, essas pivotagens, que entendam que essa empresa hoje tem mais gastos do que receita, que entenda que essas empresas não vão ter balanço, DRE
favorável ao empréstimo de médio e longo prazo e que possam aportar esse capital dentro daquilo que é proposto diante de um contrato, através de, geralmente, possibilidades de equity. Lembrando que alguns venture capitals, não só o equity, mas lá na opção de compra, pode optar inclusive para virar um mútuo só, né, e ser pago isso de alguma forma lá na frente conforme combinado. Então, a diferença básica é: o mundo tradicional de empréstimos não consegue entender essa linguagem e geralmente tem linhas de crédito que não são aptas ao projeto, enquanto que o Venture Capital nasceu para isso, tem isso já como DNA, conhece essa esteira, sabe como isso funciona e, através dos seus pools de investimentos, vou investir em diversas possibilidades, aos quais, geralmente, quando ele acertar algumas delas, ele já recupera todo o capital mesmo, sabendo que várias delas não vai ter futuro, não vai ter payback ali daquele investimento. Então, basicamente, é esse o diferencial. Outra coisa importante dentro do universo de Venture Capital é o tanto de possibilidades que eles trazem através dos fomentos que eles fazem para que o mundo, né, o mercado possa conhecer novas tecnologias, inovações, ideias, propósitos, né, que geralmente, através de uma instituição tradicional de financiamento, isso não seria possível nem provável. O Venture Capital ele abre para o mercado infindáveis possibilidades de um futuro melhor, né, olhar sempre com esse prisma do tanto que quem está com esse capital de venture, esse pool de investidores que acreditam, que entendem esse risco, podem viabilizar de um mundo melhor, de sanadores, de trazer grandes projetos que hoje são imperceptíveis para o mundo tradicional, ou para os fomentos tradicionais, ou para o capital de giro aí, que a gente conhece tanto de sola no banco e pegar dinheiro emprestado. Um ponto importante é a importância que os founders precisam ter quando pega esse dinheiro. Esse dinheiro não é para o founder ficar rico, não é para o founder usar para o próprio bolso, ele é para que o projeto seja estruturado e caminhe para ser viabilizado. Ou seja, precisa ter uma responsabilidade muito grande com esse capital para que ele seja focado muito dentro das necessidades bem básicas desse projeto, né? Quando a gente vai para o mundo de startup, nós estamos falando de founders ou empreendedores que vão ganhar menos, né, do que o mercado pagaria para a qualificação deles, que vão trabalhar geralmente em ecossistemas divisíveis ali, físicos, né, para ficar mais barato. São esses esforços que precisam ser feitos para mostrar para os investidores que os founders ali estão afim mesmo de fazer aquele negócio crescer, que eles estão segurando ali, né, como a gente diria, o chifre do boi para que a coisa possa acontecer. Porque se a Venture Capital, se os investidores entenderem que o dinheiro que está sendo aportado não está sendo designado diretamente ao projeto, isso pode trazer a consequência, né, de quebrar a credibilidade, de estancar o investimento, ao qual aí os investidores, o projeto vai se findar por não ter capital hábil para financiá-lo. Então, essa responsabilidade recíproca, né, da mesma forma que você tem quem assume riscos e entende esse modelo de negócio e quer investir nele, precisa ter por parte de quem está nesse modelo de negócio entender que esse capital precisa ser bem dirigido, precisa ser bem investido para fins de viabilidade do projeto, para trazer, né, o payback necessário para aqueles que acreditaram nele. Porque às vezes as pessoas entendem que o fato de ter acesso a esse capital vai deixá-los monetariamente melhores. Na verdade, é para viabilizar os projetos. Para você que está buscando se credenciar a ter acesso ao Venture Capital, a ter acesso a esse tipo de capital, é muito importante que você tenha uma base sólida de um projeto, que esse projeto seja escalável, que ele tenha como base a cura de uma dor de mercado, geralmente através de tecnologia, né, e que isso possa trazer para os investidores, no futuro, a possibilidade de que a gente chama de exit, né, de entrar investindo para depois, lá na frente, sair tendo ganhos em cima desse projeto, né, através desse crescimento de toda a base estruturada para o projeto, lá na frente outro investidor, geralmente de maior porte, possa comprar a parte desses que pegaram essa empresa no primeiro estágio e remunerá-los ao risco que eles assumiram lá no início, né? Então, para se credenciar para isso, então você precisa de entender bem esse universo, entender que o dinheiro ele é bem para o projeto mesmo, para fomentar, para fazer isso crescer, que isso precisa ser escalável, precisa ter uma base tecnológica e que
o mercado possa entender que isso vai trazer um valor para ele de uma determinada forma. Essas são as bases, né, bem importantes para que isso tudo possa se concretizar. Outra coisa, né, muito importante, é que as pessoas hoje querem chegar e falar: não, eu sou o novo isso, eu sou o novo aquilo, o novo disso. Não, você não precisa ser o novo do que já existe, né? Na verdade, o principal é você estar trazendo alguma coisa que ainda não existe, que vai agregar valor ao ecossistema de mercado como um todo. Né? Não entender assim, que você tem o melhor negócio do mundo. Às vezes as pessoas começam pitch falando isso é bem desgastante para quem é investidor, quem está olhando lá de lá. Porque, na verdade, nosso objetivo é sempre buscar o melhor projeto com pessoas confiáveis, que entendam essa esteira e que estejam muito a fim de trabalhar muito para que isso se viabilize. Para você que tem alguma dúvida, se ficou um insight, se isso mudou seu mindset de alguma forma, deixe os seus comentários para que a gente possa aprimorar, especificar mais determinados detalhes desse assunto e poder colaborar com você diante deles. Para você que está chegando agora, não esqueça de assinar nosso canal, ativar o sininho, deixar o seu like e nos encontramos nas demais redes sociais.